Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais uma sessão de conciliação. Hoje vamos tentar conciliar dois clãs rivais que perpetuam numa guerra há eras. Filmes ou livros? Qual a melhor forma de se contar uma história? Adaptações de livros para o cinema são mesmo válidas? Hoje vamos chegar a um acordo. Não é de hoje que a internet está cheia de pessoas chatas que se dividem em dois grupos. O grupo dos... Nossa, esse filme é um lixo, você precisa ler o livro, é bem melhor. E o grupo dos... Livros são sem graça, não tem emoção. Eu prefiro esperar sair o filme. Eu não tenho tempo pra ler. Esses dois grupos se embatem mais do que os fandoms de Friends e How I Met Your Mother. Enfim, qual desses dois tipos de entretenimento é melhor? Bom, em relação aos filmes são sim obras mais completas, no que diz respeito ao fato de que eles mexem com várias áreas sensoriais. É inegável também o grandioso trabalho de equipe que nós vemos em um filme quando paramos para pensar que ele tem produtores, diretores, roteiristas, figurinistas, elenco. Ou seja, é merecido ali um grande reconhecimento a um grande número de pessoas. Enquanto, por outro lado, quando estamos falando de um livro, normalmente é um trabalho que parte apenas do seu autor. Da mesma forma, quando paramos para pensar no filme enquanto forma de entretenimento, é um entretenimento mais fácil de ser compartilhado. É muito mais fácil você chamar os seus amigos para assistirem um filme junto. Já quando você pensa em livros, o livro é uma forma de entretenimento geralmente mais individual. Por um outro lado, os livros abrem as portas para um desenvolvimento de capacidade criativa sem precedentes. Quando assistimos a um filme, tudo nos é entregado pronto. A cena, as luzes, os sons, o cenário. Para assistir um filme não é necessário imaginação. Já a literatura, ela não só entretém, ela exercita o cérebro. E além disso, ela ensina a escrever, uma coisa que muitos brasileiros precisam hoje em dia. Mas nesse ponto de qual dos dois é melhor, a não ser que você seja um cara muito chato, não tem muito o que debater. Todos devem concordar que livros e filmes têm o seu igual reconhecimento na hora de entreter. E cada um escolhe entre eles o que acha melhor, o que prefere. Mas e quando falamos de adaptações de livros para o cinema? Para que servem as adaptações literárias? Na teoria, elas são adaptadas para o cinema para permitir que aquela arte abranja um número maior de pessoas. Mas na prática, elas têm servido apenas para que os grandes estúdios, produtoras e editoras que vendem os direitos daquela história ganhem mais dinheiro no mercado. É nesse ponto que a gente começa a se perder. E é por isso que nós dizemos: toda adaptação de livro, quando é passada para o cinema, é bem pior do que o livro. Certo? Errado! Existem exemplos de filmes que são tão bons, se não melhores, que as suas obras literárias originais. Os dois maiores exemplos que temos são Clube da Luta e O Poderoso Chefão. A questão é que obras como essas foram guiadas não apenas pelo desejo pelo lucro, mas são obras que se preocupam com a arte enquanto forma de crítica, expressão de pensamento e como forma de entretenimento, que é o que a arte deve ser. É bem diferente daquilo que estamos acostumados a ver hoje em dia. A produção em massa para atingir um grande público e gerar a maior quantidade de lucro possível. Matei Harry Potter. Ai, eu acho que pode deixar essa parte. Pode. Harry Potter até se suicidou. Harry Potter até pulou daqui de cima. Bom, e bem na hora que eu ia falar dele aqui, ó. Sim. Como exemplo, depois de dividirem o último Harry Potter em duas partes, e ainda assim não adaptar as partes mais importantes da história, todos os filmes de sagas de ficção passaram a ser divididos em duas partes, só para que gerassem mais dinheiro. O exemplo mais gritante dessa pouca vergonha foi quando adaptaram o livro minúsculo do Hobbit em 3 filmes desnecessariamente gigantescos. Que merda foi aquela? Mas é claro, vamos dar ouvidos à outra parte. Ao clubinho que defende tais filmes com unhas e dentes, com a velha e conhecida frase: Adaptação é adaptação. É uma obra diferente do livro. Eles não vão contar a mesma história, né? Bom, não é bem assim. A adaptação bem feita
é uma adaptação. Agora, fazer um roteiro de merda, sem nexo e coesão, e jogar na tela para ganhar dinheiro com adolescentes, não é adaptação. É falta de vergonha na cara. Eu digo isso porque uma adaptação mal feita para o cinema tem a capacidade de manchar a imagem de uma saga de livros inteira. Um dos maiores exemplos que temos disso é Percy Jackson, um exemplo perfeito de produtores, diretores e roteiristas que não buscaram captar a essência do livro, apenas jogaram personagens mal desenvolvidos e colocaram eles em rostinhos bonitos para atrair os jovens e cagaram na história. É frustrante para os fãs da saga ouvir às vezes as pessoas julgando a série inteira só porque os filmes foram uma bosta. Peraí, senhor conciliador. Então você acha que os livros têm que ser sempre adaptados fielmente, sem mudança nenhuma na história, quando vão pro cinema? É isso? Não, não é isso. É como dissemos, adaptação é adaptação. Quando é bem feita, em defesa dos amantes do cinema, é super válido que um produtor, diretor ou roteirista pegue uma obra literária apenas como inspiração e crie a partir dela uma obra completamente nova para o cinema, enxergando aquela mesma história de um viés artístico completamente diferente. Para não repetir os clássicos já citados, Clube da Luta e Poderoso Chefão, eu vou citar aqui então um best-seller de romance, O Lado Bom da Vida, de Matthew Quick. É um livro legalzinho, com uma história interessante, mas que, desculpem leitores, é sem sal, mas que ganhou uma adaptação extremamente bem feita para o cinema. E na adaptação, os diretores e roteiristas acrescentaram muitas coisas que foram melhoras grandiosas para a história do livro, fazendo do filme um verdadeiro sucesso, que depois de Jogos Vorazes serviu para alavancar a carreira da Jennifer Lawrence. A regra, então, é a mesma, tanto para os filmes quanto para os livros. Um produto demonstra qualidade quando ele se preocupa com o enredo, com a estética e com o seu entretenimento através de um viés artístico, e não apenas como um atrativo de público para encher os produtores de grana. E aí, é claro, no final dessa conciliação chegam aqueles comentaristas legais de plantão que dizem: Ah, mas se você não gosta do filme, não assista. Se você não gosta do livro, não leia. Sua anta, a obrigação moral de qualquer pessoa que consome uma obra artística é relatar todas as suas críticas em voz alta. Há tempos nós já sofremos um declínio no mercado literário e na indústria de cinema, com histórias e obras rasas que só servem para entupir a massa e encher o pessoal lá de dinheiro. Por quanto tempo vamos continuar sendo feitos de consumidores idiotas? É claro que nem toda obra precisa ser uma obra-prima crítica estilo Clube da Luta, mas toda obra, desde a história do bruxinho que vai para Hogwarts até o best-seller comédia romântica musical, tem um público que merece uma obra de qualidade, porque todos os dias existem obras independentes que às vezes dão de 10-0 nas grandes produções de Hollywood e estão por aí sendo ignoradas, às vezes até censuradas. Então, amantes de livro, amantes do cinema, enquanto vocês perpetuam com essa briga estúpida, ambos estão sendo feitos de idiotas. Dessa forma, façamos o seguinte acordo entre as partes: livromaníacos e cinéfilos, unam-se. Se todos exigirem obras de qualidade, podemos ter, quem sabe, uma melhora na seleção de livros publicados por editoras, nas produções de filmes para o cinema e, inclusive, nas adaptações de livros para os filmes. Da mesma forma, ambas as partes comprometam-se com uma coisa: saiam um pouco da caixinha. Livros são enriquecedores e filmes são obras bem mais acessíveis. Por que não aproveitar o que os dois tipos de obras têm a oferecer? Leiam, assistam, respeitem, mas acima de tudo, critiquem. Mas não uma crítica rasa e sem sentido. Critiquem sabiamente. Moral da história: tia, desliga a TV, mas não vem só pro YouTube. Sai um pouco de casa, vai assistir uma peça de teatro. Se você concorda, discorda ou é indiferente a essa conciliação, curta o vídeo, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e deixe aí nos comentários os outros conflitos que você quer ver aqui no Conciliador. Até a próxima!